Mais um dia do nosso curso, Compreendendo o Direito, curso introdutório de Direito, e hoje, com muita alegria, muita satisfação, estamos trazendo o professor Zanetti, o professor Luciano Zanetti. O professor Zanetti, ele é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele também é servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e professor da Unisul, professor de Direito Processual Civil. Professor Zanetti, seja muito bem-vindo e já vou começar perguntando, professor, o que é direito civil? Muito bem. Boa noite, professor Zoldan, boa noite, colegas. Que bom tê-los aqui hoje, uma sala tão cheia, tão seleta. Nós podemos tratar desse tema que é tão caro para mim. No ano de 2012, eu fiz uma especialização em Direito Civil e, então, sempre gostei do tema, né? Normalmente, os alunos, eles fogem um pouco do Direito Civil, normalmente eles se apaixonam muito pelo Direito Penal, né? E o Direito Civil acaba sendo aquele direito um pouco menos desejado, né? É o direito o estudo dele é um pouco menos dinâmico, né, digamos assim, do que o direito penal. Não dinâmico, mas acho que menos vibrante, vamos dizer assim, né? Não tem muito sangue, não tem muita gente ferida, né? Porque aí no direito penal fica mais gostoso, né? Matou, esquartejou, e agora? Que crime é? Enfim, é mais instigante. Menos mortos e feridos, né, professor? E o direito civil é um direito mais tranquilo, né? O direito do contrato, o direito da propriedade, o direito da família, né? Da sucessão, enfim. Muito bem, professor. Respondendo, então, objetivamente a sua pergunta, né? O direito civil é o direito que talvez esteja, assim como o direito constitucional, mais presente na nossa vida cotidiana. Tudo que nós fazemos, basicamente, eu diria assim, desde antes, né, antes de nós estarmos aqui, estarmos lá, então, no ventre da nossa mãe, né, na barriga da nossa mãe, o direito civil já estava nos acompanhando, né, já estava lá nos acompanhando. E quando nós nascemos, ele passa a incidir de forma plena na nossa vida, né? E assim vai, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo e o direito civil nos acompanhando. Quando nós somos crianças e vamos lá comprar um doce, um refrigerante ali no mercadinho da esquina, estamos ali colocando em prática os institutos do direito civil. Quando nós namoramos, também o direito civil está conosco, né? Dependendo aí do tempo de namoro, da intensidade, isso pode gerar, sim, uma obrigação de direito civil. Quando nós nos casamos, quando alguns se divorciam, quando compramos uma casa, quando compramos um carro, quando locamos uma casa, quando compramos um bilhete de ingresso no cinema, quando compramos um celular, enfim. E quando nós morremos também, o direito civil incide na nossa vida, né? O direito civil é esse, já se chamou, né? Não sei se é tão assim hoje, né? Muito menos hoje, mas já se chamou o direito civil de a Constituição do cidadão comum, né? Então, o direito civil é esse direito, meus caros e minhas caras, que cuida da nossa existência mais elementar aqui, juntamente com a Constituição Federal, né, que traz lá, vocês já viram isso, né, a organização do Estado, os direitos fundamentais, aqui quando nós tratamos dessa relação, né, do Estado com o cidadão. E o direito civil, ele, vamos dizer assim, ele detalha muitos daqueles direitos fundamentais, né? Mas eu vou chegar nisso hoje, né? Só introduzindo essa parte. O direito civil hoje está muito constitucionalizado, né? Muitos institutos que eram tratados, né, do direito civil, hoje eles passam bastante pelo filtro da Constituição. É impossível hoje, assim como o direito penal, o professor Zoldan já deve ter falado isso para vocês quando tratou de direito penal e de processo penal,
né, que é a área de especialidade dele. É impossível estudar direito penal e direito civil sem olhar para a Constituição, e eu diria a mesma coisa hoje do direito civil. Nem sempre foi assim, meus caros, tá? Minhas caras, nem sempre foi assim. Outrora, isso não está muito longe, há algumas décadas só atrás, né, se a gente pegar a história do direito civil, ele é um direito que estava muito desconectado da Constituição. Estava muito desconectado, é um direito que tinha vida em si mesmo, né? E hoje não é mais assim. Então, existem alguns, para caracterizar, né, o direito civil, nós temos alguns institutos, algumas categorias que nós poderíamos colocar aqui na mesa, né, para que vocês pudessem ter uma ideia do que ele trata. Professor Zanetti, só fazendo um parênteses, é interessante quando o senhor fala da questão do alinhamento com a Constituição, até porque na semana passada nós tivemos uma conversa aqui sobre Constituição, né? E ali, inclusive, nós expomos a questão da inconstitucionalidade. Então, vejam, pessoal, nós estamos agora falando de uma lei, de um código, ou de códigos que estão abaixo da Constituição, né? E aí, tanto o direito penal, que é o crime, né, quanto o direito civil, então, o que o professor Zanetti vai entrar agora, tendem, com o passar dos tempos, um alinhamento cada vez mais simétrico com a lei maior, que é a nossa Constituição Federal. Só uma breve observação, professor Zanetti, para lembrar da nossa aula passada. Eu vou dar um exemplo bem prático, professor Zoldan, a respeito disso, né? Desse filtro, né, que a Constituição Federal faz em todos os ramos do direito, né, como lei maior que alguns temas, por exemplo, que foram objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Né? A ponto de alguns artigos, né, vamos dizer, do Código Civil, que é, digamos, a maior fonte de onde nós tiramos as regras de direito, né, do direito civil, que é o Código Civil, vigente desde 2003 no Brasil, né, o nosso atual Código Civil. Por exemplo, o artigo 1790 do Código Civil, que é aquele que trata da união estável, né, em relação ao direito das sucessões, né, em relação a inventário, partilha dos bens daquele que falecia, ou seja, o companheiro sobrevivente daquilo que a gente chama de decujus, né, que é o falecido que deixou bens a inventariar. O Supremo Tribunal Federal, julgando a constitucionalidade desse artigo, declarou inconstitucional, para você ter uma ideia, assim, então, um exemplo muito prático, né, de um artigo. Por quê? Porque ele era discriminatório, ele discriminava o companheiro, ou seja, aquele que vivia em união estável com o decujus, em relação ao cônjuge, ou seja, aquele que era casado, né, segundo as leis civis. Né? Então, para a gente ter uma ideia assim, de como realmente a Constituição ela se coloca, né, sempre em todos os ramos do direito, e com o direito civil não seria diferente. Mas, complementando a resposta, colegas e professor Zoldan, o direito civil ele tem alguns temas que nós podemos pontuar, assim, que o caracterizam. Né? Tradicionalmente, o direito civil ele tratava basicamente dos negócios, da propriedade, da família e das sucessões. Vejam, tradicionalmente, o direito civil sempre foi muito voltado para o patrimonialismo. Né? Então, tínhamos lá vários artigos do Código que tratavam de negócio jurídico, né? Vários artigos do Código que tratavam das obrigações em geral, as obrigações de dar alguma coisa, de pagar, de fazer alguma coisa, de não fazer. Depois, a teoria geral dos contratos, os contratos em espécie, os direitos reais, ou seja, a posse, a propriedade e a posse, né, a par disso, né, alguns entendem que a posse é um direito real, outros entendem que é apenas uma situação de fato juridicamente protegida, porque ela não está no elenco lá
dos institutos, né, que se referem, né, aos direitos reais. Depois tínhamos lá o direito de família, depois o direito das sucessões, ou seja, depois que nós morrimos. Então, foi sempre, tradicionalmente, um direito que sempre foi muito patrimonializado, né? Vários artigos, ainda que se tratasse, por exemplo, de direito de família, mais da metade dos artigos, por exemplo, do Código Civil antigo, tratavam das questões patrimoniais da família. Então, sempre foi assim. Tradicionalmente, o direito civil sempre foi o direito do contratante, o direito do pai de família e o direito do proprietário. Professor Zanetti, é interessante, né? Até falávamos esses dias do contrato social, né? Uhum. E aí eu citei como exemplo Jacques Rousseau, quer dizer, cada um abrir mão de parte da sua liberdade, da sua possibilidade de tudo que pode fazer para poder viver em sociedade. Uhum. E a gente vê que o direito civil ele é essencial para essa vida em sociedade. E eu lembro quando eu estudei Direito Civil na faculdade, o professor até recomendou, se eu não me engano, o filme O Mercador de Veneza. Não sei se o professor... Sim, é baseado na obra do Shakespeare, né? Isso. Uhum. Então, o professor, nessa linha que o senhor está colocando, né, essa relação da importância do direito civil para a sociedade conseguir viver em comunhão, viver... Né? Junto com o direito empresarial, vamos dizer, essa parte, ele disciplina todas as relações negociais, obrigacionais, né? Ele está ali. Por isso que eu disse que o direito civil está presente na nossa vida e muitas vezes nós nem percebemos. Nós nem percebemos, ele vai incidindo na nossa vida diária. Quando, por exemplo, nós vamos a um restaurante, quando nós aqui, esse negócio jurídico, por exemplo, que os colegas firmaram com a instituição, né? As regras básicas que tratam desse negócio, né, ou especificamente desse contrato, né, dessa espécie de negócio jurídico que é o contrato, estão lá no direito civil. Claro que não é só ele que incide, né? Por exemplo, aqui, no caso de vocês, incide também as regras consumeristas, as regras lá da Constituição Federal, obviamente, né? Não poderia ser diferente. Mas o direito civil ele traz essa base para o contrato em geral, né, os contratos em geral, e a propriedade, ou seja, é o direito civil que traz as regras básicas para o funcionamento da economia em geral, né? Eu diria assim, essa é uma parte importante. E essa era a parte, assim, vamos dizer, tradicional do direito civil. Ele sempre foi, basicamente, esse direito, que daria segurança jurídica para os empresários, para os negociantes, para os proprietários, a respeito dos direitos e das obrigações relativas aos negócios jurídicos que fizessem e à propriedade que adquirissem. E, mais do que isso ainda, numa perspectiva, então, pós-mortem, né? A partezinha final do direito civil é a parte que trata do direito das sucessões, ou seja, desse direito relativo ao que fazer com esse patrimônio que é deixado por alguém que morre. Para quem vai? Quais são as regras? Como se dá essa divisão? Como se dá essa ligação, né? Essa subrogação patrimonial entre aquele patrimônio deixado e aqueles que são os sucessores, né? Daquele titular do patrimônio que faleceu. Então, eu volto a dizer, né? Fechando essa parte, tradicionalmente, o direito civil sempre foi um direito patrimonializado, vamos dizer assim, né? E aí se brincava, né, que direito civil era o direito dos ricos e o direito penal é o direito dos pobres, né? Ou seja, o direito penal incide normalmente sobre as classes menos abastadas e o direito civil é aquele direito que tradicionalmente impunha, né, as regras de direito para dar segurança jurídica para os negócios, vamos pensar assim. Bom, isso, como disse, tradicionalmente, né? Uma curiosidade a respeito do direito civil, muitas categorias jurídicas que ainda são disciplinadas, né? Muitas fórmulas jurídicas que ainda são disciplinadas no direito civil atual, elas vêm diretamente do direito romano. Há uma influência direta
né, da civilística romana, que era muito avançada para a época, no nosso direito civil. E aí, claro, que ela sofreu outras influências, né, do direito germânico, depois da escolástica, né, com o Agostinho, o Tomás de Aquino, né, a Igreja Católica, e aí depois ela passa, né, pelos franceses, pelos germânicos, séculos 17, 18, por ali, e aí até que ele chega até nós no século XIX. Né, chega até nós no século XIX e bastante patrimonializado. No finalzinho do século XIX, um pouco antes, meados do século XIX, se pensou em fazer um Código Civil no Brasil, que disciplinasse tudo isso. E foi chamado, né, talvez o maior civilista que o Brasil já teve, que é do século XIX, né, o grande Teixeira de Freitas. Ele escreveu um esboço do Código Civil tratando de tudo isso. Né? Era um código imenso. Salvo engano, tinha quase 4.000 artigos, era gigante. O Brasil não chegou a aproveitar, mas era um código muito avançado para a época, muito avançado para a época. Né? Trazia várias aspirações, inclusive várias questões mais voltadas para a pessoa humana, né? Para a pessoa humana, dentro do Código Civil também. E o Brasil acabou não aceitando. Quem aproveitou todo esse manancial teórico que o Teixeira de Freitas ele criou foi a Argentina. Ele acabou fazendo esse esboço e a Argentina acabou adotando muito desse código. Né? E no final do século XIX, então, um grande civilista, né, Clovis Bevilacqua, foi chamado, foi nominado, né, para poder fazer um esboço, então, do Código Civil. Ele começou, salvo engano, em 1899. Né? Alguns juristas que eram senadores, por exemplo, Rui Barbosa, participou intensamente, né, das avaliações do Código. Inclusive, tem uma curiosidade aqui, o Código Civil, que o projeto é de 1899, parece que o Clovis escreveu em 3 meses. Imagine a genialidade, né? Mais de 2.000 artigos ali, escritos em 3 meses. Mostra assim, a tamanho da cultura jurídica, né, desses monstros, né, civilistas tradicionais. E uma curiosidade, ficou lá no Senado mais de 15 anos o projeto para discutir as questões semânticas. Se ia vírgula, se não ia vírgula, se era melhor ao alvorecer, se era melhor ao amanhecer, enfim. E o Rui Barbosa e outro senador lá ficaram discutindo esses filigranos, e aí, enfim, e só foi aprovado em 1916, entrou em vigor em 1917 e rasgou o século, vigeu até 2002, para vocês terem uma ideia, né, como esse Código Civil antigo, né, que é o... Então, José Luiz, uma média de 20 artigos por dia, né? Imagine você pegar, né, todos os institutos de direito civil, pensando assim, né, na parte ali das pessoas, né, das capacidades das pessoas, né, quem é maior, quem é menor, se é absolutamente incapaz, se é relativamente, depois pegar a parte ali dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos, dos fatos jurídicos, depois institutos, por exemplo, como prescrição e decadência, depois o direito obrigacional, depois o direito contratual, depois o direito, os fatos ilícitos, depois os direitos reais, propriedade, enfiteuse, anticrese, enfim, depois o direito de família, depois o direito das sucessões, ou seja, pegar todo esse mundo de assuntos, né, e condensar de forma regrada, de forma articulada dentro de um código, né, para disciplinar a vida em sociedade. Imagina como deve ser difícil de fazer. Eu não consigo nem fazer um contrato de locação, muitas vezes, aqui, sem parar para pensar, né, ficar estudando, enfim. Imagina fazer um código, né, para regular a vida civil do Brasil, saindo ali, né, da época da escravidão, entrando num regime econômico um pouco mais moderno. Imagina pegar todas essas influências e tentar fazer um código que disciplinasse, que contemplasse as aspirações da época, né, para a vida civil. Eu fico pensando nisso às vezes, né, como essa cultura jurídica desses grandes civilistas, desses grandes juristas, era imensa, né, trazendo tudo isso. Não sei o que você pensa sobre isso, professor Zoldan. Fico aqui imaginando, né, o tamanho disso tudo, né?
quando a gente fala em direito civil, nós não estamos falando de simples regrinhas hoje. Eu nasci, eu tenho que ter o registro civil. Eu casei, eu tenho uma relação de contrato, né, com o cônjuge. Com o falecimento, surge o quê? O inventário, a necessidade de partilha dos bens. Mas veja, por trás disso, tem uma densidade. Não é, professor? Essa compreensão, né, histórica das coisas é fundamental, queridos colegas, para a gente entender o estado da arte, né, como nós chegamos até aqui, né, de onde vem. Né? Então, é fundamental que nós tenhamos, dentro da formação do jurista, né, da formação, esse conhecimento de história, esse conhecimento de filosofia, esse conhecimento de sociologia, né, para entender, porque a lei é o produto disso tudo, né? Dos fatos históricos, dos momentos, das ideologias, enfim, então tudo tem uma razão por trás, né? E onde é que quero chegar com isso, né? Por que nós fizemos aqui esse resgate histórico? Porque se até, vamos dizer assim, meados do século passado, né? Vamos pensar assim, na primeira metade de vigência do Código Civil, que era extremamente patrimonializado, mesmo no direito de família, que é um direito preciso que seja extremamente humanizado, né? Mas que mais da metade das regras de direito civil eu não estou falando contrato, nem propriedade, tá, colegas? Eu estou falando direito de família. Mais da metade das regras de direito de família eram extremamente patrimonializadas. Se referiam a regimes de bens e a resultados desses regimes de bens. E aí uma menor parte era destinada à regulação da família em si, como unidade familiar, né? Como unidade ali de confluência ali, harmoniosa de vida, de convivência, né? Então vejam como era diferente, né? Por quê? Porque a ideia era outra, né? Enfim, a partir aí dos anos 60, vamos dizer assim, há uma ruptura nesse pensamento, não tão grande ainda, mas há uma ruptura nesse pensamento, né? Isso veio de valores filosóficos, né? do indivíduo, vamos dizer assim, no centro das atenções, né? Com as novas constituições, eu diria o pós-guerra, acho que isso está diretamente ligado também ao que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando milhões e milhões de pessoas foram mortas, né, por conta de regimes totalitários que queriam implantar as suas ideologias, e aí o mundo se virou do avesso, enfim, e surge o embrião do conceito de dignidade humana ali, né? Então, todo o direito, a partir dali, passa a ser mais humanizado, passa a ser menos patrimonializado e mais humanizado. E o direito civil, ele entra também, e com bastante força nessa ideia, ele surfa bastante nessa onda, vamos dizer assim, né? Usando uma linguagem mais coloquial, né? Então, no final dos anos 60, no Brasil é constituída uma comissão de juristas, porque precisava se atualizar o direito civil, especialmente o Código Civil, né, que é o grande conjunto de leis. Quase que se pensou em não fazer um código, dizendo que, isso vocês podem pesquisar depois na internet, pessoal, vou ditar para vocês aqui, se alguém quiser depois anotar e pesquisar no chamado ocaso, né, ou seja, o afastamento, né, o ocaso é junto, é uma palavra só, ocaso das codificações. Tá? Então, se pensou que especialmente o direito civil não devia ser codificado, ele não devia estar amarrado apenas num código, que ele não se resumia a um código, não era possível acompanhar as evoluções dos novos tipos de contrato. Por exemplo, o contrato das lojas com o shopping center. Nós não temos uma legislação ainda específica sobre isso. Quando o shopping center faz um contrato com a loja, é um contrato híbrido. Um pouco é locação, um pouco é parceria. Tanto é que o shopping pode, por exemplo, fiscalizar
as lojas, para ver como é que está o faturamento, enfim, né? De vez em quando tem os menininhos e as menininhas lá que vão lá ver o que está acontecendo lá dentro de uma loja, se estão sendo bem atendidos os clientes, o próprio shopping center, ou seja, isso não tem uma lei no Brasil que trate especificamente disso, mas são as evoluções, as novas, o contrato de cartão de crédito, por exemplo, como é que isso teria lá em 1916? Né? Contrato de telefonia móvel, ou seja, vão surgindo, a sociedade vai evoluindo, e o direito civil precisa se adequar a esses novos, essas novas espécies, né, de relações jurídicas. Né? A união estável, por exemplo, né? Vamos pensar aqui no direito de família. Isso era impensável lá em 1916. Outra coisa, o filho adotado no Código de 16 não herdava, não era herdeiro. Existia diferenças entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Hoje não. Com a Constituição de 88, ela fez tábula rasa, igualou todos. Não existe mais essa expressão filho legítimo e ilegítimo. Então, o direito civil teve que se adaptar a toda essa novidade de valores que foram sendo criados ao longo do tempo, como é natural. Né? Então, até se pensou em que não se deveria ter um código, mas se deveria ter lá, talvez no máximo, uma parte geral, tratando lá de pessoas, de bens e dos fatos jurídicos em geral, que vamos pensar assim, o tripé do direito civil, né? As pessoas, os bens da vida e as relações. Olha só. E isso está hoje na parte geral do Código, sim, né? Primeiro título é das pessoas, o segundo é o dos bens e depois o dos fatos jurídicos. Aqui está a divisão tripartite da parte geral do Código Civil de hoje. Tá? Professor Zanetti, eu acho que é bem interessante esse ponto, né? Principalmente o pessoal que está tendo o primeiro contato com o direito civil, né? Pensar esse tripé, quer dizer, as pessoas, que é o cerne, que é o motivo principal, né? E aí você alinha com a Constituição a dignidade da pessoa humana. Parece até que é um pleonasmo, né? Pessoa humana. Mas é assim que traz a Constituição. Né? No segundo ponto, os bens, o patrimônio, as coisas, né? E no terceiro ponto, as relações. Né? Então, eu acho que esse aprendizado hoje para o aluno ingressante já valeu a aula, porque, veja, a partir daí é que como o professor Zanetti falou, é que se estrutura o Código Civil. E se me permite, professor Zanetti, eu fazer uma comparação com o direito penal, veja, o nosso Código Penal é de 1940. Preste atenção. O Código Penal traz no homicídio simples, pessoa, vida, uma pena de 6 a 20 anos. De 6 a 20 anos. Agora, se você pegar o 157, parágrafo terceiro... É o terceiro, provavelmente é o terceiro. Já sei onde que você quer chegar. Nós temos uma pena quando que acontece a morte seguida de roubo seguido de morte, uma pena de 20 a 30 anos. Ou seja, você tem uma pena bem mais alta que está protegendo o patrimônio. Houve morte, sim, mas foi morte para roubar. Né? Ou roubou e depois matou. Aí você tem uma pena alta. Se tu fala num homicídio simples, claro que tem o qualificado, mas o qualificado é de 12 a 30. Não de 20 a 30, como é o roubo seguido de morte. Então, você vê em 1940 a atenção que o próprio Código Penal está dando para o patrimônio, às vezes mais do que a vida humana. É isso que o professor Zanetti colocou também da evolução lá no Código Civil. Isso mesmo. Muito legal, muito legal. Veja que as coisas não estão aí por acaso, né? Não é assim algo assim isolado, vamos dizer assim, né? É todo um pacote de coisas, né? Veja. Muito bem. Vanessa, assim, o Código Civil ele foi aprovado, né? E promulgado em 2002, e aí a vigência foi em 11 de janeiro de 2003. 11 de janeiro de 2003. Correto? Vamos lá.
Então, no final dos anos 60 foi constituída essa comissão. O presidente dessa comissão era o grande Miguel Reale, e depois teve outros lá, o ministro Moreira Alves, Orozimbo Nonato, uma galera assim, peso pesado mesmo, dos civilistas da época. E eles, então, cada um ficou com uma parte, né? O professor Miguel Reale na coordenação geral, o ministro Moreira Alves com a parte geral, artigo 1º até o 232, depois foram divididos lá as outras partes, né? Direito das obrigações, direitos de família, direitos reais e direito das sucessões. Cada um ficou com uma parte e eles, então, depois chegaram lá e montaram o quebra-cabeça. Enfim, esse projeto ficou pronto no começo dos anos 70, se não me engano, 72 ou 73, não estou muito certo, acho que é 73. E ficou lá 83, 93, 2001, 2002, até que em 2002 resolveu-se, então, aprovar. E aí entrou em vigor em 2003. Só que, colegas, embora fosse um código melhorado, né? Já vou dizer por que ele é melhor, mas ele ainda assim era um código muito atrasado, né? Porque ele queria regular uma sociedade já do começo do século XXI, mas com os valores lá do final dos anos 60. Então, vejam, nós tínhamos um hiato aí, né, de expectativa e de realidade, né, de pelo menos aí uns 30 e poucos anos. Nesse tempo todo, muita coisa aconteceu. As evoluções tecnológicas, novas modalidades de serviços, de relações humanas, enfim. Né? E, claro, né? Uma coisinha chamada Constituição de 88. Acho que isso é fundamental que a gente entenda. Né? No meio dessa brincadeira toda aí, uma Constituição extremamente, como o professor Zodan muito bem pontuou, muito mais voltada, né, para os valores da pessoa humana, né, do que as outras, né? A Constituição que nós tínhamos até então, de 67, com a emenda de 69, uma Constituição extremamente autoritária, né, promulgada aí no meio do regime militar, então muito diferente, né, muito diferente da nossa de hoje, claro. Né? Mas o Código Civil, apesar desse atraso, né, os civilistas, claro, criticaram bastante, né, dizendo que ele teria que ser revisto, né, tinha muitos institutos que precisariam ser revistos para definir, então, as regras, né, para a definição das regras, principalmente no direito de família, né, claro, e na parte geral, que tratava das pessoas, por óbvio que ele trouxe algumas evoluções. Eu vou dizer para vocês aqui o que eu acho, tá? Que é a principal evolução. Tá? Vejam, todo mundo já ouviu falar aqui em dano moral. Né? O que é o dano moral? Muitos confundem o dano moral com sofrimento, com angústia, com dor de cabeça, né? Enfim, até pode ser. Né? Mas dano moral é muito mais do que isso. Né? Eu posso não sofrer psicologicamente, mas sofrer dano moral. Já vou explicar sobre isso. Tem uma coisa que o Código Civil trouxe e que o Código de 16 jamais pensou em trazer. E aí, esse talvez seja o principal sintoma dessa grande evolução do direito civil. E onde o direito civil ele está hoje. Né? Em que estágio que o direito civil ele se encontra hoje. O direito civil moderno ele migra bastante desse conceito de patrimonialismo, não que migrou totalmente. Tá? A maioria dos artigos que tratam do código, né? O código trata, ele trata sim de patrimônio, a propriedade, o contrato, as obrigações, as sucessões estão lá ainda, né? E tem outras tantas novas modalidades de contratos, de propriedades. Acabamos de ter uma alteração na lei, né? Foi ano passado, sobre o chamado direito de laje, é o novo direito real chamado direito de laje. Depois pesquisa no Google aí para vocês verem. Então, claro, nós não deixamos o direito civil não deixou de regular patrimônio e contrato.
Não, de forma alguma. Mas nós temos hoje um direito civil muito mais humanizado, muito mais voltado para as questões pessoais, as questões da personalidade. E personalidade, então, é uma nova palavra que se insere aqui. Essa palavra me parece, se quiserem anotar essa palavra, ela é fundamental para a gente entender isso. Tá? Os chamados direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Nós temos agora um capítulo específico no Código Civil que trata dos direitos da personalidade. Tá? Esses valores, vamos dizer assim, epistemológicos, né? Esses novos valores epistemológicos que o civilista ele enfrenta hoje, né? Eles estão voltados para os chamados direitos da personalidade. O que são os direitos da personalidade, meus caros? No fundo, são os mesmos direitos fundamentais, só que vistos com as lentes do direito civil. São os mesmos direitos fundamentais, aqueles direitos fundamentais estão lá na Constituição Federal. Direito à vida, direito à integridade física, à integridade moral, direito ao nome, direito ao corpo físico, vivo ou morto. Olha só, olha quantos matizes nós temos aqui, né, que são constitucionais, que estão lá nos direitos fundamentais, lá no artigo 5º da Constituição e em outros artigos, certo? Em outros artigos também, mas principalmente lá no artigo 5º. Então, esses direitos da personalidade são, eu posso dizer com toda segurança, os direitos fundamentais vistos pelo ângulo da Constituição, e eu iria mais longe. Se nós olharmos na perspectiva universal, são os chamados direitos humanos, os mesmos direitos humanos, vistos na perspectiva, então, global, quando vistos pelas lentes da Constituição Federal, se chamam direitos fundamentais. E quando vistos aqui pelas lentes do direito civil, se chamam direitos da personalidade. São os aspectos, meus caros, se quiserem anotar essa expressão aqui, ó, aspectos existenciais. Os aspectos existenciais do ser humano. Que tem, naquele valor que o professor Zoldan já colocou para nós aqui, na dignidade humana, né, que é muito fácil até de talvez genericamente entender o que é a dignidade humana, mas muito poucos conseguiram conceitualizá-lo de forma plena, né? E esse é um conceito que está ainda em construção. Não é um conceito fechado, é um conceito aberto, conceito de dignidade humana. E ele, então, é o grande princípio que impulsiona aqui todos os outros direitos fundamentais, né? Ele é um dos fundamentos da República, sim, é um dos fundamentos da República, a dignidade humana. E aqui no direito civil, o desdobramento da dignidade humana se dá com o nome, né, de direitos da personalidade. Então, lá do artigo 12 até o artigo 21 do Código Civil, tem muitos problemas, essas redações. Essa redação tem algumas que são horrorosas, tá? São horrorosas. Tá? Vários artigos ali, o artigo 15, artigo 18, artigo 20... ao longo do estudo de vocês, né, do direito civil, espero que o professor aborde isso, é uma redação quase que contrária, né, àquilo que deveria ser. Mas, pelo menos, nós temos hoje, sim, um capítulo voltado exclusivamente para as questões da existência. O que são as questões da existência? São essas questões, gente, da pessoa em si como pessoa, não como proprietário, não como contratante, não como marido, não como titular de herança, não como recebedor de herança, mas a pessoa enquanto pessoa, a pessoa enquanto portadora de um corpo físico, com direito à vida, com direito à integridade moral, com direito à integridade física, com direito a se desenvolver na sociedade civil. E esses direitos da personalidade aqui, pessoal, então, se violados, é que geram o dano moral. Entendem isso? O dano moral, no fundo, é o dano produzido
num desses aspectos da personalidade jurídica, num desses aspectos existenciais, que tem na dignidade humana a sua fonte. Vocês compreendem isso? Então, vejam, se a gente falasse, por exemplo, em dano moral, lá nos anos 20, nos anos 30, ou seja, 100 anos atrás, tá, mas o que é isso? É de comer? É de vestir? É de usar na cabeça? É de calçar? O que é dano moral? Ninguém saberia dizer o que é. Por quê? Porque direito civil era patrimônio. Responsabilidade civil era apenas no caso dos danos patrimoniais. E dano moral, ofensa a questões existenciais, não é uma questão material, mas é uma questão existencial. Agora, a dignidade humana, agora o ser humano está no centro das relações civis. Certo? Isso é inequívoco. Isso é central aqui, certo? Então, pessoal, eu queria recomendar para vocês, né, alguns autores que tratam disso, né, sem desmerecer aqueles civilistas mais tradicionais, né, que ainda tem nesses institutos antigos, né, do direito civil, no contrato, na propriedade, no casamento, na herança, né, esses grandes marcos, né, que tradicionalmente sempre foram aqueles que melhor representavam o direito civil. Mas hoje é impensável nós estudarmos direito civil sem entendermos que a pessoa humana está, sem dúvida, no centro das relações civis. E isso é base para todos os regramentos, para todas as decisões judiciais, para todas as relações em si, né, estão muito mais voltadas para a pessoa no centro das relações do que propriamente para o patrimônio. Se eu pudesse apostar para onde que o direito civil vai, assim como, por exemplo, o professor Nelson Rosenwald, né, tem um artigo específico sobre isso, né, num livro chamado Direito Civil em Movimento, do professor Nelson Rosenwald, ele vai dizer, para onde vai o direito civil? E é mais ou menos nesse rumo que ele aponta. Professor Zoldan, eu acho que nós estamos aqui com o nosso tempo quase indo, né? Sim, eu costumo dizer aqui que quando a gente olha para o relógio já passou quase uma hora, e é porque o assunto é muito interessante e a forma como se traz, né, para o aluno é justamente trazer esses principais pontos e despertar o interesse, né, para buscar mais. Então, é uma introdução. Mas, professor Zanetti, eu acho que nesses minutos finais dá para a gente responder alguma pergunta. Se alguém quiser colocar no chat ou fazer pelo microfone mesmo, né? Nós temos aí uns 5 minutinhos. A Camila está dizendo que parabenizando o professor Zanetti. A Ana dizendo que nem viu o tempo passar, muito interessante. Professor, brevemente, eu sei que daria para discorrer aí a noite inteira, mas nós temos alunos aqui de outras unidades, eu acho que o pessoal da Trajano, não sei se Tubarão, Balneário, cursando unidades do direito civil, do direito material, e nós temos, por exemplo, aqui na unidade Continente, alunos cursando processo civil. Né? Em poucas palavras, qual a diferença desse direito civil para o processo civil? Muito legal. Uma ótima pergunta, né? Porque o nome tão parecido, né? Direito só tem um processual ali no meio, né? Bom, eu diria o seguinte, professor, assim, muito grosso modo, né? O direito civil, então, é esse direito que trata das regras da nossa convivência, né? Em sociedade, né? Nós tendo filhos, nascendo, crescendo, se desenvolvendo, adquirindo mais consciência das coisas, contratando, adquirindo propriedade, ou seja, mas aqui na vida real, aqui na vida cotidiana, né? O direito que trata dessas relações todas, né? Sejam elas existenciais. Larissa, o caso das codificações, só respondendo a outra pergunta. Tá? Vamos lá. Então, esse é o direito civil, né?
O direito que trata da nossa vida aqui em sociedade, vamos dizer assim. E o direito processual civil é aquele direito que cuida da atividade jurisdicional, da atividade do juiz, né, do Estado juiz, para distribuir, né, a justiça e o poder jurisdicional no caso dos conflitos do interesse, né? Então, o CPC, então, é esse código que trata das regras do processo, né, que está ali, então, à disposição do judiciário e das pessoas, né, das partes, dos advogados, mas o direito civil funciona sem a presença do juiz, né? A grande maioria das nossas relações civis não são conflituosas, não precisam do processo. Professor, quer dizer que no momento em que o caso chega no fórum é que começa o processo civil. Antes de chegar no fórum, ele existe, o direito civil está existindo agora, na nossa vida. Exatamente. Exatamente. O direito civil está incidindo sobre a nossa vida agora. Nem quero saber do juiz, nem sei, né? Eu nunca precisei processar ninguém, mas usei o direito civil todos os dias da minha vida em vários momentos, né? E o processo civil eu preciso quando aí alguma coisa não deu certo aqui, né? Ele é inerente à nossa vida cotidiana. Não só o ser humano, Vanessa, mas as empresas também, né? As pessoas jurídicas também se utilizam do direito civil, né? Mas ele está, vamos dizer assim, da porta do fórum para fora, ok? E o direito processual civil está da porta do fórum para dentro. Isso é Sabe, professor Zanetti, eu hoje várias vezes utilizei do direito civil. Agora mesmo, no final da tarde, eu fui tomar um café. Perfeito. E eu paguei o café e o dono do estabelecimento recebeu esse valor. Nós tivemos aí um negócio jurídico, né, professor? Mas não precisamos do processo civil, porque não houve nenhum desacordo. Um negócio jurídico de compra e venda de um bem fungível, mas que quando você pegou aquele se tornou infungível. Aí é só aquele que era teu, ali não podia, principalmente em tempos de pandemia, né? Aí mudou de status ali, né? O professor. Oi, diga lá. Então, o CPC ele seria para valer um direito civil violado? Seria isso? Isso, exatamente. Quando nós temos, né, um conflito de interesses ali, né, uma violação, uma pretensão que surge a partir de um conflito de interesses, aí é que precisamos do Código de Processo que vai disciplinar o processo em si. Como é que o juiz vai decidir aquela questão material ali, né? Então, o Código de Processo traz as normas, né, pelas quais o juiz vai conduzir aquele processo judicial para resolver essa questão material aqui, essa questão de direito civil aqui, ou de direito comercial, de direito empresarial, de direito constitucional, de direito, enfim, né, trabalhista, enfim. Aí nós temos o direito material, que são todos esses direitos aqui, direito civil, direito trabalhista, direito administrativo, o direito material, ou seja, esse que trata da nossa vida aqui, né? E aí existe o direito processual que cuida lá do processo em si, né? Que disciplina a atividade jurisdicional do magistrado, né? Para resolver os conflitos de interesse. O Código Civil incide sem a presença do juiz, sem necessidade do juiz. O CPC não. Aí o CPC é a ferramenta de trabalho do magistrado, né? Do Poder Judiciário em geral. É isso, minha gente. Então, agradeço o professor Zanetti, agradeço a todos vocês, mais uma vez presente, mais uma vez aí com mais de 120 alunos na sala. É isso, minha gente. Tudo ok? Tudo ok, professor. Sim, obrigada, professor. Obrigada, professor. Foi ótimo, obrigada.